Amém. Vamos orar? Vamos orar, todos que estão aqui, todos pouquíssimos, né? Senhor, muito obrigado por esse dia, obrigado por esse momento, mesmo que seja um momento de dificuldade, o Senhor ainda nos dá algum tipo de recurso para meditar na Tua Palavra e para comunicar essa palavra. Que Teu Espírito possa nos ajudar nessa tarefa, que ela sirva para a edificação dos Teus, que ela sirva para o chamado daqueles que são Teus e às vezes ainda nem sabem que são Seus, para que ela sirva para o crescimento, o fortalecimento da nossa fé, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, vocês que estão em casa. Nós estamos aqui hoje para transmitir uma palavra, fazer um culto. E é sobre isso que eu queria começar falando, sobre o que é um culto, né? Porque nesse tempo nós temos sido desafiados nesse quesito, no quesito culto. Como todas as áreas da sociedade, né? Como é ser empresa, como é ser família, como é ser escola nesse tempo, nós como igreja podemos aproveitar esse tempo para pensar o que é o culto, né? Quais são os aspectos essenciais de um culto. Então hoje nós estamos aqui, você provavelmente vai estar vendo isso à noite na sua casa. Nós estamos com uma equipe aqui reduzida gravando isso, e isso também é um culto, né? Isso também é um culto. O culto não é só o que nós fazemos num momento de liturgia, mas o culto é o que nós oferecemos para Deus, né? De forma racional, com todas as nossas faculdades. Então, você que está em casa, né, nós vamos orar, eu convido você a orar. O que é culto? Culto é atenção, né? Eu convido você a parar um pouquinho com a sua família, se assentar, ou seja, na frente do celular, ou do tablet, do iPad, da televisão, enfim. Parar um pouquinho, né, o que você está fazendo e dedicar a sua atenção a Deus. Tirar um tempo. E mesmo que não seja agora, durante essa transmissão, aproveitar esse tempo, né, com a sua família. Talvez você já tenha o costume de fazer isso, mas se não fazia mais, voltar a fazer. Parar, tirar um tempinho para orar, para conversar, para ler a palavra, para meditar, para ouvir, para cantar, se você quiser, tiver essa liberdade na sua casa. Faça isso com seus familiares, né? Não só hoje, nesse momento, que eu estou te convidando a fazer isso, mas em outros momentos, que agora, com certeza, nós vamos ter tempo para isso. Então, o culto é parar. Né? Alguém falou comigo esses dias, que situação estranha, parece que tudo está parado. É verdade, e muitas coisas estão paradas mesmo. E a gente tem que entender que culto é parar. Parar para prestar atenção em Deus. Então é isso que eu convido você a fazer. Vamos orar agora. E aí nós vamos ter um momento de louvor, né, de cânticos. E depois a gente vai trazer a palavra para a gente refletir. Senhor, obrigado por esse culto. Seja ele gravado, transmitido, mas no nosso coração. Essa é a nossa oração. Esse é o momento em que nós, em meio a tudo que estamos vivendo, é o momento em que nós paramos para dedicar de maneira exclusiva a nossa atenção ao Senhor. Toma os nossos corações, as nossas mentes. Sabemos que em nós, por causa da nossa condição humana limitada, há ansiedades, há preocupações, mas que até isso agora nós possamos pegar e colocar diante do Senhor. Todo tipo de preocupação, todo tipo de ansiedade. Não somos um povo alienado, não temos um discurso triunfalista de negação, mas nós queremos agora, Deus, pela fé, parar e colocar tudo o que temos ao teu dispor, à tua disposição, a nossa vida, que a nossa mente, ou seja, que os nossos pensamentos, que o nosso coração, os nossos sentimentos, todos eles agora possam estar diante do Senhor para serem trabalhados, para serem transformados conforme o teu querer. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Que bom que estamos aqui para engrandecer ao Senhor juntos, mesmo você aí, a gente aqui. Nós vamos cantar com gratidão a Deus, com confiança no nosso coração, que mesmo em momentos difíceis, o Senhor continua sendo o nosso farol,
o nosso guia, o Senhor da nossa vida. Amém. Vamos cantar. Tu és farol que nos guia na tormenta. A tua luz toda a escuridão espanta. Pode o mar bravio com suas fortes ondas tentar em vão nos afogar, ou mesmo a noite fria lançar-nos densas trevas para impedir-nos de enxergar. Senhor, sabemos que tu jamais nos deixarás sozinhos, entregues à nossa própria sorte. Não abandonarás, nem desampararás aqueles que somente em ti confiam. Das tuas mãos recebemos o alimento. Você pode cantar isso com fé? Javé Jireh, vem de ti nosso sustento. Pode o mar bravio com suas fortes ondas tentar em vão nos afogar, ou mesmo a noite fria lançar-nos densas trevas para impedir-nos de enxergar. Senhor, sabemos que tu jamais nos deixarás sozinhos, entregues à nossa própria sorte. Não abandonarás, nem desampararás aqueles que somente em ti confiam. Senhor, sabemos que tu jamais nos deixarás sozinhos, entregues à nossa própria sorte. Não abandonarás, nem desampararás aqueles que somente em ti confiam. Essas canções servem pra gente refletir, pra gente se lembrar que a gente não tá sozinho, que o Senhor tá conosco em todo o tempo. Eu não devo andar ansioso em ter o que comer ou vestir. Se o Senhor veste os lírios do campo,
o que mais não fará por mim? Eu não devo andar preocupado com os problemas e males do amanhã, pois até aqui o Senhor me sustentou. Confiarei em Ti, Senhor, minha esperança está em Ti. Não há maior prazer do que saber que o meu Deus cuida de mim. Confiarei em Ti. Confiarei em Ti. Eu não devo andar ansioso em ter o que comer ou vestir. Se o Senhor veste os lírios do campo, o que mais não fará por mim? Eu não devo andar preocupado com os problemas e males do amanhã, pois até aqui o Senhor me sustentou. Confiarei em Ti, Senhor, minha esperança está em Ti. Não há maior prazer do que saber que o meu Deus cuida de mim. Confiarei em Ti, Senhor, minha esperança está em Ti. Não há maior prazer do que saber que o meu Deus cuida de mim. Confiarei em Ti. Confiarei em Ti. Confiarei em Ti. Confiarei em Ti. Obrigada, Deus. Obrigada pelo Teu consolo, pela Tua palavra, por esse momento. Obrigada por todos que estão nas suas casas. Que o Senhor venha falar ao nosso coração através da Tua palavra nesse momento. Em nome de Jesus nós oramos, Pai. Amém. Amém. Então agora eu gostaria de trazer a palavra para os irmãos. E que palavra é essa? Nós vamos começar hoje a pensar, eu creio que não vai dar para terminar hoje, então provavelmente essa palavra vai ser dividida em 2 ou 3 partes, né? Uma hoje, outra provavelmente na quarta-feira e outra no domingo. A gente vai estar divulgando aí pelas mídias sociais, mas hoje a gente vai começar a pensar em orar. Sim, esse é um momento de oração, mas orar pelo quê? Orar pelo quê? A gente falou um pouco disso quarta-feira. Eu confesso para vocês, né, que é um momento em que eu sinto muita vontade de me expressar, mas é um momento muito difícil de falar qualquer coisa, né, porque qualquer coisa que você expresse nesse momento, onde está todo mundo tão sensibilizado, né,
pode soar como uma lição de moral, ou pode soar de várias formas. Então sempre eu quero que você ouça essa palavra, sabendo que a palavra de Deus ela é sempre uma palavra de esperança, sim, e uma palavra de consciência. Então, está muito firme, muito certo no meu coração que a Bíblia, a palavra de Deus, ela tem para todo ser humano hoje uma palavra de esperança, ou seja, não é uma palavra de derrota, uma palavra de negativismo, mas também não é uma ilusão, é uma palavra de consciência, onde nós temos sempre que a gente ouve a palavra de Deus, ela traz para a gente uma consciência, amém? Então isso é uma certeza que eu tenho. Por quê? Porque nunca a teologia foi tão necessária, nunca a teologia foi tão pública, nunca a teologia foi tão prática. Tudo que um pastor, um líder religioso fala hoje é uma coisa que as pessoas dão atenção, porque várias estruturas estão se mostrando frágeis e as pessoas, né, normalmente falam de Deus. E as pessoas apelam, né, para uma força, sei lá, como cada um vê. Então fazer teologia não é um estudo simplesmente acadêmico. Toda vez que a gente fala, ai meu Deus, a gente está fazendo esse tipo de teologia. Então falar alguma coisa em nome de Deus é uma responsabilidade muito grande. Então eu quero compartilhar com vocês aqui algo, porque várias perguntas estão no nosso coração, né? No coração de todo ser humano, seja ele religioso ou não. Será que nós podemos confiar em Deus? Não é isso? O que significa, olha só a nossa teologia, o que significa confiar em Deus? Significa que nenhum mal vai me atingir? Como eu ouvi hoje alguém comentando, né? Significa que quem crê em Deus não vai pegar o coronavírus. Será que é isso que significa confiar em Deus? A quem é que o mal vai atingir? Se ele me atingir, será que eu não confio em Deus? Será que eu estou em pecado? Será que eu não tenho fé? São perguntas. Veja, eu estou fazendo perguntas, não estou oferecendo ainda uma resposta. Então, com isso tudo, a pergunta maior que eu tenho me feito é: o que é que Deus quer nos ensinar? O que é que Deus quer nos ensinar? Isso eu sei que não sou eu que estou fazendo só essa pergunta. Muitas pessoas estão fazendo essa pergunta. Então, por isso que eu estou dizendo que nunca a teologia foi tão prática, foi tão necessária, foi tão vital. E aí é que entram os sábios, né, e os profetas de plantão, com lições, com promessas, com o chamado apocalipsismo, né? Está acabando tudo. Então, todas essas pessoas, todas essas vozes, se alimentam de partes da verdade. Todas essas teorias pegam uma parte da verdade. E são jeitos de se fazer uma teologia. Mas a verdade mesmo, absoluta, eterna, completa, ela está com Deus. Amém? Então, e aí você pode me perguntar, tá bom, pastor Diogo, mas então o que é que nos resta? Se não é pegar uma dessas partes da verdade e tomar ela como resposta para mim, o que é que nos resta? O que é que pode, se existe um Deus, o que é que pode então nos sustentar da parte dele nesse momento? O que é que pode, o que é proveitoso, o que é capaz de me sustentar em Deus num momento como esse? Então, nós como igreja, preste atenção, nós não estamos aqui para fugir de um momento como esse. Pelo contrário, justamente é para responder a um momento como esse que a igreja existe na face da terra. Mas, o que eu queria te convidar é para fugir de um tipo de resposta. Porque existem muitas respostas simplistas. Existem muitas respostas super abrangentes. Tipo, é o fim de tudo. Existem muitas respostas vagas. E esse não é o tipo de resposta da igreja. Então eu e você temos uma resposta sobre o que Deus quer nos ensinar. E essa resposta tem a ver com a parte que nos cabe. Então é sobre isso que eu quero falar quando eu digo orar pelo quê? Qual é a parte que nos cabe? Porque se tem uma das respostas que é ao mesmo tempo correta e vaga, é a oração. Muitas pessoas eu tenho ouvido e falado, nós precisamos orar. Amém? E isso é um fato, essa é uma resposta correta. Mas ao mesmo tempo que é uma resposta correta,
ela também é uma resposta vaga. Orar como? Orar pelo quê? Orar por quê? E aí eu vou ler um texto que está lá em 2 Crônicas, no capítulo 7, versículos 13 e 14, que já vai ajudar a gente muito e nos conduzir nessa meditação toda. Não é ele o texto que a gente vai expor, que vamos trabalhar durante esse tempo de crise, mas é um texto que nos orienta muito sobre essa mentalidade. 2 Crônicas, no capítulo 7, versículos 13 e 14. Olha o que diz o texto. É um texto que está muito famoso nas redes sociais, e nada contra isso, mas vamos olhar para o texto. É um texto que acontece quando o templo de Salomão, que Salomão construiu, está sendo inaugurado, e Deus está orientando sobre o simbolismo daquele templo. Diz assim: se eu fechar o céu de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amém? Vamos orar mais uma vez? Senhor, obrigado por esse texto, obrigado pela tua palavra toda, obrigado pelo Senhor se dispor a falar conosco e que nós possamos ouvir tudo o que o Senhor está nos dizendo e tomar a parte que nos cabe de responsabilidade nessa situação. Muito obrigado pela tua infinita misericórdia. Amém. Então, esse é um texto, como eu já disse, muito famoso nesse momento. E ele diz uma coisa. Ele diz que existe um Deus. Ele diz que existe um povo que se chama pelo nome desse Deus. Ele diz que se esse povo que se chama pelo nome desse Deus reconhecer esse Deus, ele pode orar. Mas presta atenção no que esse texto não está dizendo. Essa oração não é para mover a mão de Deus. Presta atenção. Essa oração que está nesse texto aqui, esse texto é um grande problema para a gente, na verdade. Está sendo encarado como uma solução. Esse texto é um problema. Porque essa oração que está aqui, ela faz parte de um processo. Que é um processo de retorno. Que é um processo de humilhação. Que é um processo de transformação. Que é um processo de mudança necessária. Para que o povo desse Deus, esteja de novo alinhado com ele. Então, normalmente, a nossa oração, em momentos como esse de calamidade, é porque algo saiu do normal. E aí o que a gente faz? A gente está orando. Para quê? Já que tudo saiu da normalidade, para que a gente ora normalmente? Para que tudo volte ao normal. Então, isso não é uma coisa que esse texto está dizendo. Esse texto está dizendo que Deus, se é o que você crê nesse texto, que em algum momento Deus manda uma praga. Porque o normal não está legal. Então, a oração aqui que Deus está orientando ao povo não é para que tudo volte ao normal, aquilo que saiu do normal. Então, a gente precisa pensar que são dois princípios de oração totalmente diferentes. Que o princípio da oração que está nesse texto aqui é um princípio de transformação. O povo que se chama pelo seu nome, que foi interrompido na sua caminhada por uma situação externa do céu, se ele se humilhar, se ele abandonar seus caminhos, você vai botar eles no caminho de novo. Esse é o contexto do texto. Mas o que me parece, e agora vamos ser assim mais, é que numa situação como nossa, de calamidade global, o sentimento geral é que a gente precisa orar mais. Já que a calamidade é grande, já que a anormalidade é grande, então a gente precisa de quê? De mais oração. Para quê? Para que o problema seja resolvido. Então é muito ruim, então nós temos que orar o quê? Muito. É muito ruim, então o que mais gente tem que fazer? Mais gente tem que orar.
Não é esse o sentimento? Pelo menos eu recebo isso várias vezes. Olha, agora é hora de todo mundo porque é grande. Então a questão não é que a oração não é remédio. A questão é que nós estamos errando na dose. A gente acha que o problema do remédio ou oração nosso está na dose. A gente acha que a gente tem que orar mais. E o que eu vim dizer para vocês nessa noite é que nós não temos que orar mais. Que nós temos que orar diferente. Temos que orar com certeza. Mas o remédio oração, nós não temos que mudar a dose dele. A gente tem que só juntar ele junto com humilhação. Tem que juntar ele com arrependimento. Tem que juntar ele com renúncias. Porque eu vou ler o texto de novo. Se eu fechar o céu, é Deus dizendo lá no texto, de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então, é aí que está a nossa oração. Qual é a vontade do nosso Senhor? É para isso que a gente tem que orar. Qual é a vontade do nosso Deus? Como assim, pastor Diogo? Aquela vontade que nós não estamos cumprindo. Porque ele diz no texto, fica evidente que tem alguma vontade de Deus que o povo não está cumprindo. Então, se a gente crê nesse versículo como um todo, é aí que eu digo que é um problema. Quem é que mandou a praga? Porque se a gente crê que vai orar e Deus vai sarar, não é isso que a gente tem falado? Tem que crer desde o início. Quem é que mandou a praga? No texto, Deus. Se você ler o texto todo, versículo 13 e 14, então já começa o problema por aí. Que a praga que Deus vai curar é a praga que ele mandou. E se ele mandou, é porque a gente estava num caminho que não agradava a ele. Então a oração que onde Deus resolve, é para um problema que ele criou. E aí já complica a nossa mente se a gente quer pegar esse texto e utilizar esse no nosso contexto. Porque então aí que Deus é esse? Mais ainda, quem somos nós? Então, qual é a nossa ênfase quando a gente lê esse texto no momento da praga? A gente come várias palavras, a gente lê assim. A gente lê o texto todo, mas a nossa mente ela apaga certas palavras. Se o meu povo orar, eu ouvirei, perdoarei e sararei. Não é isso? Porque quando a gente fala assim, gente, vamos orar, precisamos orar. Né? Para Deus fazer o quê? Para Deus sarar. Ultimamente a gente não tem nem pedido perdoar. Como a gente está com a situação do coronavírus, a gente tem pedido o quê? Nós vamos orar e Deus vai curar. Pronto, é simples. Então, é por isso que eu estou dizendo. Essa é uma oração e uma solução simplista. Mas a situação toda não é simples. Se nós precisamos dessa oração, que fala nesses versículos, e eu sou um que creio que nós precisamos, as perguntas que a gente tem que se fazer são mais profundas. As perguntas que a gente tem que se fazer qual é o nosso pecado? Do que é que nós precisamos nos arrepender? A gente deve orar, sim, mas para perguntar para Deus, como é que a gente pode se humilhar agora? Como a gente vai se humilhar? De que maneiras, já que um vírus impôs restrições e situações muito difíceis para todo mundo? Se existe um povo que se chama pelo nome desse Deus, quem é que tem que se humilhar? Segundo o texto que nós acabamos de ler. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, não é isso? Então quem é que tem que se humilhar? Somos nós. Então a pergunta que a gente deveríamos estar orando? Deveríamos, devemos, estamos. Mas não é orar. E aí me perdoem todos os outros que pensam o contrário. Não é orar para repreender o coronavírus. É orar para entender como nós precisamos nos humilhar. De que formas nós podemos praticar a humilhação? Porque o texto não diz, se o meu povo orar, eu ouvirei e sararei. O texto não diz isso. Então, meus amados irmãos, se a gente prestar atenção no texto, no contexto, nas promessas e nas advertências que ele tem, se a gente crê que ele se aplica hoje ao nosso contexto, como povo, como coletividade, porque é só como coletividade que a gente vai sair dessa. A gente precisa se perguntar,
do que é que nós temos que nos arrepender. Essa tem que ser a nossa oração. Amém? Então, o texto que eu vou ler hoje. Então, vamos ler o texto aqui de Lucas no capítulo 12, versos de 13 a 48. Deixa eu explicar. Eu vou ler os versículos de 13 a 48, mas nós hoje vamos nos ater até o versículo 21. Tá certo? A gente não deve ir até o 48. Eu preciso ler tudo para explicar essa seção do texto. Mas nós vamos hoje permanecer aí nos versículos de 13 a 21. Amém? Lucas, capítulo 12, a partir do versículo 13. Diz assim: Nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão disse a Jesus: Mestre, diga a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: Homem, quem me nomeou juiz ou repartidor entre vocês? Então lhes recomendou: Tenham cuidado e não se deixem dominar por qualquer tipo de avareza, porque a vida de uma pessoa não consiste na abundância dos bens que ela tem. E Jesus lhes contou ainda uma parábola, dizendo: O campo de um homem rico produziu com abundância. Então ele começou a pensar: Que farei? Pois não tenho onde armazenar a minha colheita. Até que disse: Já sei. Destruirei os meus celeiros, construirei outros maiores, e aí armazenarei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: Você tem em depósito muitos bens para muitos anos. Descanse, coma, beba e aproveite a vida. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite lhe pedirão a sua alma. E o que você tem preparado, para quem será? Assim é o que ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico para com Deus. A seguir, Jesus se dirigiu aos seus discípulos, dizendo: Por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir. Porque a vida é mais do que o alimento, e o corpo mais do que as roupas. Observem os corvos, que não semeiam, não colhem, não têm despensa nem celeiros. Contudo, Deus os sustenta. Vocês valem muito mais do que as aves. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Portanto, se não podem fazer nada quanto às coisas mínimas, por que se preocupam com as outras? Observem como crescem os lírios. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva, que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, muito mais fará por vocês, homens de pequena fé. Portanto, não fiquem perguntando o que irão comer ou beber, e não fiquem preocupados com isso, porque os gentios de todo o mundo é que procuram estas coisas, mas o Pai de vocês sabe que vocês precisam delas. Busquem, antes de tudo, o seu reino, e estas coisas lhes serão acrescentadas. Não tenha medo, ó pequenino rebanho, porque o Pai de vocês se agradou em dar-lhes o seu reino. Vendam os seus bens e deem esmola. Façam para vocês mesmos bolsas que não o desgastem, tesouro inesgotável nos céus, onde o ladrão não chega, nem a traça corrói. Porque onde estiver o tesouro de vocês, aí estará também o seu coração. Estejam preparados, com o corpo cingido e as lamparinas acesas. Façam como os homens que esperam pelo seu Senhor, ao voltar ele das festas de casamento, para que logo abram a porta quando vier bater. Bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, encontrar vigilantes. Em verdade lhes digo que ele há de cingir-se, dar-lhes lugar à mesa e, aproximando-se, os servirá. Quer ele venha à meia-noite ou de madrugada, bem-aventurados serão eles, se os encontrar vigilantes. Porém, considerem isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá a hora em que vocês menos esperam. Então Pedro perguntou: Senhor, esta parábola é só para nós ou também para todos? O Senhor respondeu: Quem é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor deixará encarregado dos demais servos da casa, para lhes dar o sustento no devido tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier,
achar fazendo assim. Em verdade lhes digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas o que acontecerá se aquele servo disser consigo mesmo: meu senhor demora para vir, e começar a espancar os empregados e as empregadas, a comer, a beber e a embriagar-se? Virá o senhor daquele servo em dia em que não o espera e em hora que não sabe, e irá aplicar-lhe um castigo severo, condenando-o com os infiéis. Aquele servo que conheceu a vontade de seu senhor e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Aquele, porém, que não soube a vontade do seu senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. E aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Amém. Então, meus amados irmãos, como eu disse, esse texto que nós já acabamos de ler aqui, ele apresenta pelo menos, dois sintomas desse nosso desalinhamento com o propósito de Deus. A gente se perguntou, em função da oração de Crônicas, do que é que nós precisamos nos arrepender? Como se humilhar? E eu creio que existem duas questões que a gente precisa trabalhar na nossa vida, nesse momento de crise, que precisa trabalhar sempre, mas que nesse momento de crise elas ficam muito patentes, elas ficam muito latentes, elas ficam muito à mostra, que são a avareza e a ansiedade. Sim, não são palavras fáceis. Esse texto, ele não é um texto condenatório, ele é um texto que contém advertências. Contém promessas. Contém, como nós lemos, a promessa do cuidado do Pai com a gente, promessa do cuidado de Deus com a nossa vida, promessas de que Ele vai voltar. Mas existem também advertências contra a avareza e a ansiedade. Porque esse versículo 13 tem muito a ver com a gente e com o que a gente está vivendo. Nesse momento aqui, se levanta alguém no meio da multidão, olha só, e diz assim: nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão disse a Jesus: mestre, diga a meu irmão que reparta comigo a herança. E você pode se perguntar, mas o que isso tem a ver com a gente? O que isso tem a ver comigo? Tem a ver, meus irmãos, que nesse momento aqui, como o próprio Lucas diz, nesse ponto, Jesus estava no meio do seu discurso de treinamento dos discípulos. Aquele de Mateus capítulo 10, que nós lemos domingo de manhã, passado, enquanto na nossa última reunião presencial. E antes de Jesus apresentar as dificuldades, lá no capítulo 10 de Mateus, no versículo 34, Lucas insere esse discurso que Mateus não registrou. Então veja, Jesus está treinando discípulos para ir, para se entregar. Ele vai apresentar as dificuldades, como vai continuar no versículo 49, que nós não lemos. E nesse ponto, alguém se levanta e chama ele de mestre, ou seja, um pretenso discípulo, chama Jesus de mestre, está disposto a aprender com ele, mas não pede que ele lhe ensine nada. Ele não pediu para Jesus ensinar nada para ele. No momento onde ele estava, essa pessoa que se levantou da multidão, se sentindo injustiçado, precisando de um recurso, ele não pede a Jesus uma orientação, ele não pede a Jesus um ensino. O que é que ele pede? Ele pede: Jesus, resolve o meu problema. Então vê como se a gente pensar filosoficamente, um homem se dirigindo a Jesus é uma oração. Então vê a diferença dessa oração para a oração de Crônicas. Ele não está reconhecendo nada nele. Ele não está perguntando como ele pode contribuir nessa missão que Jesus está passando para os seus discípulos. Ele simplesmente está dizendo naquele momento a dor dele é mais importante. A dificuldade dele é mais importante. Jesus, diz ao meu irmão que reparta a herança comigo. Então, isso tem muito a dizer sobre nós, porque o que é que está por trás dessa fala? Entende? Eu sei que a gente gosta muito de pensar em religião, numa orientação religiosa. Mas pensa no movimento de Jesus. Até então, Jesus aqui era um pregador itinerante. Ele tinha os seus discípulos, aqueles que iam atrás dele, que caminhavam com ele. E Jesus tinha um movimento. E no movimento de Jesus, onde ele estava treinando discípulos,
Será que Jesus ia deixar uma fala dessa passar em branco? No movimento de... Pensa em Jesus como mestre, treinando pessoas. E alguém se levanta e diz assim, Senhor, mestre, me resolve o meu problema. Jesus podia ignorar e continuar o seu discurso. Jesus podia falar assim, vou resolver o teu problema. Que são algumas correntes teológicas. Mas o mestre Jesus para tudo. Ele para o que ele estava dizendo e dá uma resposta. E é sobre essa resposta que vai dos versículos 14 ao 48 que nós vamos conversar nesse tempo. Enquanto Deus nos permitir. Se não puder ter nem 3, 4 pessoas para filmar, a gente filma lá de casa. A gente dá um jeito. Mas que resposta é essa que Jesus dá? Porque ele vai apontar para o que está dentro do coração daquele homem, que é o que muitas vezes está dentro do nosso coração e que fica escondido no nosso coração quando está indo tudo bem. Ele vai apontar para a avareza naquele homem, mas em determinado momento, no versículo 22, ele vai apontar para os discípulos e vai apontar para a ansiedade. Então, em tempos de coronavírus, se multiplica a avareza e se multiplica a ansiedade? Eu creio que não. Eu creio que em tempos de crise, a avareza se revela e a ansiedade se revela. E aí agora, a gente vai conversar. Porque antes de Jesus falar das dificuldades, no nosso texto aqui, lá no versículo 49, ele vai falar do combate a essas coisas. Ou seja, dá para passar pelo coronavírus? Dá para passar. Dá para passar por dificuldade financeira? Dá para passar. Como discípulos de Jesus, dá para passar por doenças? Dá para passar. Em algum momento ele prometeu que nós não teríamos doenças. Dos 12 apóstolos ou discípulos originais, conta a história que 11 deles morreram martirizados. Então, como discípulo de Jesus, dá para passar por dificuldades? Dá. Agora, não dá para passar por essas dificuldades com a mentalidade da avareza. Aí não dá. Não dá para passar por essas dificuldades ansioso. É isso. É isso que Jesus está preparando a gente. Nós vamos passar pelo coronavírus, de algum jeito ou de outro, vamos passar. Como seres humanos, mas como discípulos de Jesus, não dá para passar avarento. Não dá para passar ansioso. É por isso que Jesus pega a fala dessa pessoa no meio da multidão, destaca ela e responde a ela. Então é isso que eu quero compartilhar com você. Eu não sei ainda muito bem por onde nós vamos caminhar nas futuras, mas o texto é muito claro nesse sentido, porque ele começa falando de uma questão particular desse homem, e termina lá no 48 dizendo que nós fomos chamados para dar o sustento dos nossos conservos. Que é isso que o nosso Senhor espera que a gente esteja fazendo quando Ele voltar. Então, aqui nesse momento, vamos trabalhar aqui nos versículos que nós temos hoje, que é o de 13 a 21, já falamos do 13, sobre essa solicitação. Jesus aponta, ele combate essa mentalidade que se infiltra no discipulado. E ele para o que ele está falando para se voltar para essa questão. E essa questão hoje, dia 22 de março, que é a data da transmissão, é a avareza. Então vamos pensar comigo sobre a avareza. Então, no versículo 14, alguém me perguntou, eu estava conversando sobre esse texto, define a avareza então, pastor Diogo. Então vamos tentar definir essa avareza aqui que Jesus está dizendo. E a primeira coisa é o versículo 14. Mas Jesus lhe respondeu, homem, quem me nomeou juiz ou repartidor entre vocês? Então, o que é avareza? É quando a gente chama Jesus de mestre. E é quando a gente elege Deus, esse Deus que manda o sol, o Deus que manda a chuva. É como se a gente nomeasse esse Deus para cuidar da nossa parte da herança. Eu falo como igreja, sou pastor, protestante, evangélico, crente, dê o nome que você quiser. Então nós podemos ser avarentos quando a gente pega Deus, Jesus, e fala assim, Senhor, cuida da minha parte da herança. É como se nós dessemos esse cargo para Ele. E aí quando a gente vai lá para o texto de Crônicas, da oração, isso é uma das coisas que a gente tem que se arrepender. Porque lá,
O texto não fala se a pessoa se humilhar e orar. O que é que o texto diz? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome. Então o que é avareza? É a gente pensar na gente separadamente, na nossa parte. Isso é avareza. Nós não vamos sair dessa como pessoa, nós só vamos sair dessa se a gente se enxergar como povo. Então a oração desse homem da multidão já começa errado, porque ele está orando por ele mesmo, só. A voz que ele levanta, a bandeira que ele levanta é para ele. E ele nomeia Deus para isso. E Jesus fala, olha, eu não estou nessa posição de cuidar de um irmão em detrimento do outro. Jesus disse, eu não estou nesse lugar. Deus não está entre irmãos. Deus não veio cuidar da nossa parte da herança. Jesus não veio para isso. E aí, basicamente, toda a resposta que Jesus vai construir é dizendo para que ele veio. E para que ele espera que os seus discípulos vivam. Amém? É muito simples assim. Quando a gente coloca assim, fica simples. Então, a primeira coisa da avareza é a gente pegar Deus e ser avarento até com Deus. É criar um Deus particular para a nossa herança. E a segunda coisa, que está aí no versículo 15, é quando Jesus nos adverte para ter cuidado. Diz assim, então lhes recomendou. Ele aproveitou essa fala e falou o seguinte, tenham cuidado e não se deixem dominar por qualquer tipo de avareza, porque a vida de uma pessoa não consiste na abundância dos bens que ela tem. Então, meus amados irmãos, hoje nós estamos com coronavírus, né? E nós estamos tomando vários cuidados que a gente não tomava. Eu sei que todo mundo já lavava a mão, mas hoje está lavando mais. Vai procurar um álcool gel no mercado para você ver. Hoje em dia eu vi um negócio, né? Ovo de Páscoa a R$60. O que tem dentro dele? Álcool gel? Entende? Porque está difícil. Então nunca se procurou tanto álcool gel. Por quê? É um cuidado. Só que eu não vejo ninguém, ou também não sou onisciente, né? Não estou vendo todas as pessoas, mas de tudo que eu recebo, né? pelas redes, eu não vi ninguém dizendo, tome cuidado com a avareza. Então, se nós somos discípulos de Jesus, Jesus está dizendo, tenham cuidado. Por quê? Porque eu não posso saber muito bem ainda o que é a avareza, mas eu sei que ela pode nos dominar. Eu sei que passar por doença, por dificuldade financeira, por estresse, é normal. Presta atenção, vou dizer de novo. Nós, como comunidade, podemos resistir ao coronavírus. E vamos sair disso, de um jeito ou de outro. Mas uma comunidade, um povo, relações humanas não resistem à avareza. Amém? Ao coronavírus a gente resiste. Mas nós não resistimos à avareza. Por isso que Jesus está pensando numa comunidade e está dizendo, tenham cuidado e não se deixem dominar por qualquer tipo de avareza. Então, é errado ter bens? Não. Mas o que é avareza? É quando isso nos domina. Domina os nossos pensamentos. Domina os nossos sentimentos. Ou seja, eu não sei como é que vai ser, sinceramente. Se isso durar 2 meses, que é que muita gente está falando. Você me perguntar, pastor Diogo, como é que vai ser? Eu não sei. Na verdade, se a gente olhar a parábola que Jesus contou, uma grande realidade é que nós nunca sabemos. Porque ele ajuntou lá e falou, oh, essa noite vão pedir sua alma. A verdade é que nós nunca sabemos. E ele vai contar isso aí. Então, a gente está preocupado com a saúde. Mas também estamos preocupados o quê? Todo mundo tem conta para pagar. Como é que vai ser depois da quarentena? Como é que vai ser 2 meses sem renda? Mas e se depois disso tudo passar, a gente estiver sem salário, sem escola, sem carro, sem casa própria, mas a gente estiver vivo? No que consiste a vida? Vocês estão entendendo? Porque é o que ele fala, a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ela possui. Então, como é que vai ser daqui a 2 meses? Eu não sei. Só que Jesus conta uma parábola
E a gente aprende que em momentos como esse, a gente entende que não tem como saber. Não é por causa do coronavírus. Não tem como saber nunca. Não tem como saber nunca. Então, existe um tipo de avareza. Porque ele fala aqui que a gente não deve se deixar dominar por nenhum tipo. Existe um tipo de avareza, que é muito sutil, que se esconde no tempo da abundância. Estava conversando isso com os irmãos agora. Que se esconde no bom senso, que se esconde na responsabilidade. Que é uma avareza que se apoia o quê? No conforto. Que é uma avareza que se apoia na segurança financeira. É essa a parábola. O cara estava seguro agora. Existe um tipo de avareza que se oculta no buscar isso. E isso impede a gente de prestar atenção no que deveria prestar. Esse tipo de avareza não é trabalhar. Esse tipo de avareza não é pensar no bem-estar da nossa família. Esse tipo de avareza é um modo de processar a vida, é uma mentalidade que domina a gente, que é mais forte do que a gente. É isso que Jesus está dizendo. Não se deixem dominar. Porque esse tipo de vida domina a gente, tira o nosso sono, impede a gente de descansar em Deus. É isso que Jesus está falando. É sobre isso que ele está alertando. Dificuldades, temos. Dificuldades por tudo que está se avizinhando aí, teremos. Agora, não conseguir descansar e confiar em Deus, tem um nome. Como é que é o nome disso? Avareza. É duro. Não é essa palavra que eu acho que seria mais agradável para a gente no momento que a gente está passando dificuldade. Mas é o que ele está dizendo. Onde está a nossa confiança? No que consiste a vida? Porque é isso que ele fala. A vida não consiste nisso. Então a gente sabe que já isso não consiste nisso. Então, duas coisas que já aprendemos sobre a avareza. Primeiro, no versículo 14, que é pegar Deus só para a gente. Segundo, no versículo 15, que existem tipos de avareza e que a avareza pode nos dominar. Que a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente pode passar por dificuldades, mas uma comunidade, relações, não resistem à avareza. E aí ele vai falar uma parábola. Olha o versículo 16. E Jesus lhes contou ainda uma parábola, dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância. Então, o que a gente aprende sobre a avareza? Que a avareza se revela muitas vezes na abundância. Hoje, essa circunstância da parábola favorece o homem rico. Ele já era rico. E os céus mandaram boas chuvas e o campo dele produziu bem. Amém? Opa! É o oposto que nós estamos vivendo quando? Agora. Não é verdade? Agora os tempos são outros. Como já lemos lá em Crônicas, agora o tempo é de peste. Agora o tempo é de praga. E o que a gente pode aprender então, pastor, já que é tempo tão diferente? Porque nós já vivemos na abundância. Vou falar a minha realidade. Aqui como igreja. Nós, como igreja, já tivemos um tempo de muita abundância. De não se preocupar financeiramente. Nem um pouco. Qualquer projeto que a gente queria fazer, a gente tinha dinheiro para fazer. Amém? Já vivemos esse tempo. Mas, será que naquele tempo, ou pense no tempo da sua vida, que nesse mesmo tempo que a igreja viveu isso, o Brasil viveu isso, né? Há uns 6 anos atrás, 7, antes de começar aí a Operação Lava Jato. Quem é que estava preocupado com o dinheiro? Mas será que o fato de não estar preocupado com o dinheiro não fazia a gente também viver preocupado do mesmo jeito? E manter aquele conforto? Como é que nós vivíamos na abundância? Será que a gente se lembrava mais de Deus na abundância? Será que naquele tempo onde os céus nos eram favoráveis, onde estava dando tudo certo, tinha emprego à vontade? Nós moramos aqui num bairro muito ligado ao petróleo, né? Por causa da questão do estaleiro. Emprego, meu irmão, era a rodo. Será que a gente não pensava como esse rapaz aqui? E agora, como é que nós vamos ampliar os nossos celeiros? Como é que a gente vai fazer para garantir que isso continue? Será que não era assim que a gente vivia? Será que nós já não éramos avarentos? Perguntas. Será que a gente
vivia aquele momento mesmo também? Será que a gente curtia a nossa família? Será que a gente vivia para o outro quando tínhamos bastante? E aí vem o versículo 17 para ajudar nessa reflexão. Então ele começou a pensar: que farei? Pois não tenho onde armazenar a minha colheita. E aí que eu quero falar com você agora. O que é que ocupava a sua mente na época da abundância? O texto é claro. Então ele começou a pensar. O que é que ocupava a sua mente no tempo da abundância? Era Deus? Era o próximo? Que a gente fala assim: olha, pastor Diogo, tem o José do Egito. Ele recolheu a colheita, mas ele estava pensando em quem, o José do Egito, quando ele recolheu a colheita? Quando ele armazenou, ele estava pensando em quem? Na humanidade toda, ele salvou o mundo, né? Era nisso que você estava pensando 7 anos atrás, na humanidade? Hein? Eu tenho vários irmãos aqui, né? Nessa comunidade, que pensaram neles. Em que tempo? Da abundância. Quando a gente tem, como é que a gente pensa? Se você está ganhando 10, te oferece para ganhar 20, o que você faz? Qual o seu critério de decisão? Eu vou ganhar 20. Não é essa a nossa mentalidade? Então, aí não vale agora a gente invocar uma cláusula de José no Egito. Não, nós temos que juntar para ter uma reserva. Eu duvido que quando a gente junta para ter uma reserva, a gente está pensando na humanidade. A gente está pensando em quem? Na gente. Então, amados e queridos irmãos, Jesus ele vem implantar um reino. É essa batalha que nas próximas pregações a gente vai. A batalha aqui entre dois reinos, dois jeitos de pensar diferentes. E aí entra o que eu chamei aqui do ciclo da avareza. Quando a gente pensa assim, quando a gente processa a vida assim, que é o que essa fala simples de um homem, Senhor, mestre, revela, a gente entra num ciclo de relação com a vida. Um ciclo de avareza. Olha o versículo 18 e 19. Até que disse: já sei, destruirei os meus celeiros, construirei outros maiores, e aí armazenarei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: você tem em depósito muitos bens, para muitos anos. Descanse, coma, beba e aproveite a vida. Então vamos lá, sendo simples. Que ciclo é esse da avareza? Vamos lá, o ciclo da avareza. As circunstâncias nos conduzem. Amém? Esse é o ciclo da avareza. As circunstâncias nos levam. Como o campo daquele homem produziu muito. E aí, essas circunstâncias levam à destruição. Ele fala assim: destruirei. Amém? Essas circunstâncias levam à reconstrução. E ele fala: reconstruirei. Reconstruirei meus celeiros ainda maiores. Construirei, armazenarei. Então, qual é a última fase do ciclo da avareza? Então, descansarei. No ciclo da avareza, as circunstâncias vêm primeiro. Circunstância, destruição, reconstrução, armazenamento e descanso. No ciclo de Jesus, que ele vai começar a ensinar a partir do 22, quando vem o descanso? No fim ou no começo? Qual é a primeira coisa no ciclo de Jesus? A circunstância ou o descanso? O descanso. Entende a diferença? Então não importa a circunstância. Abundância ou não. Hoje nós estamos destruídos, né? Ou na iminência de uma destruição. Ponto. Nós estamos nesse ponto do ciclo. Agora a gente tem que decidir como nós vamos reconstruir. Para quem? Com que critério vamos reconstruir nossa vida? Várias pessoas, várias organizações, países vão ter que se reconstruir. Mas com qual mentalidade nós vamos reconstruir? Com a mentalidade da avareza? Porque a mentalidade da avareza vai dizer o seguinte: agora eu vou reconstruir celeiros maiores. Preciso de mais segurança. Preciso de mais descanso. Ou melhor, preciso de mais segurança para descansar mais. Como é que se ganha mais segurança? Armazenando mais. Então, meus amados, descansar quando?
Descansar em quê? Entende? Porque até o versículo 19 é uma conversa dele com ele mesmo. São planos. Diz o 19, então, direi à minha alma, depois de destruir, reconstruir e armazenar, você tem em depósito muitos bens para muitos anos. Descanse, coma, beba e aproveite a vida. Quantos de nós não vivemos a vida inteira assim? Não, agora eu estou meio pegado financeiramente. Quem não está pegado financeiramente? Amanhã eu vou descansar. Quando eu gastar 5 e ganhar 10, eu vou descansar. Quantos de nós não vivemos assim a vida inteira? Eu casei há 15 anos atrás. É só assim, você é mole, né? Você é pastor. Então, quando eu casei 15 anos atrás, eu não era pastor. Eu lembro do meu salário, quando descontava o INSS e o imposto de renda. Meu primeiro salário, vou falar que já tem 15 anos, né? R$ 1.688 era o meu salário. Assim, tá bom, não é verdade? É um salário ruim. Para casar, minha esposa fazia faculdade pública em tempo integral, não tinha como trabalhar. Não trabalhava. Então pagava ônibus, não é isso? Galeão, Niterói, para o Fundão. Ela fazia curso de inglês, aí eu pagava o curso de inglês. Esse era o meu salário. Nunca senti medo de passar fome. Nunca senti medo. Ô, pastor Diogo, mas quando você não era pastor e o seu chefe te oferecia uma promoção, você ficava feliz ou triste? Eu ficava muito feliz, né? Óbvio. Mas por quê? Porque eu queria mais segurança. Sabe o que eu pensava, sério mesmo, quando ele me ofereceu? Eu vou poder viajar com a Priscila. Era isso que eu pensava. Amém? Então a gente tem que entender para que a gente vive. Não é ser irresponsável. A gente vive para armazenar ou para viver? Porque como é que vão ser os próximos 2 meses? A gente está preocupado porque mexeram com a nossa rotina. De novo, nós podemos morrer hoje, eu posso morrer hoje, de outra coisa. Atropelado é difícil, porque a gente não está saindo de casa, né? Mas posso morrer de outra coisa. Eu sou pastor e a minha profissão, meu trabalho, eu estou acostumado a essas ligações. Ó, pastor, faleceu fulano de tal, faleceu o pai de não sei quem, faleceu o irmão, faleceu a irmã. Isso interrompe a nossa rotina, não interrompe? Estou acostumado. Porque essa é a nossa realidade. Quando nós vamos descansar? Quando a gente morrer? Quando nós vamos começar a confiar? E aí, faltam só 2 versículos, né? O pessoal da gravação fica preocupado com a hora lá para botar no YouTube. Quando Deus entra na história, tudo ganha o seu devido lugar. E nós, como cristãos, deveríamos ser todos teólogos, não pelo estudo da academia, de invocar Deus na nossa vida. Porque diz o versículo, aí que Deus entra na história. Versículo 20, Jesus está contando a parábola. O homem está só com seus planos, com seus pensamentos, mas Deus lhe disse. Aí Deus olha para tudo isso que te constrói, como a gente falou quarta-feira passada, todo o nosso sistema econômico do mundo. E Deus olha, e o que ele fala? Deus olha, e qual é o ponto de vista dele? Quando Deus fala, o que ele diz? Que nós somos loucos. Eu gosto disso aqui porque se nós lêssemos só até o versículo 19, essa parábola não estivesse no contexto que está, se nós lêssemos só a história, não disséssemos que foi Jesus que contou, nós chamaríamos esse homem de empreendedor. Nós chamaríamos esse homem de prudente, de sábio. Mas Deus olha e diz o seguinte: vocês são loucos. Deus, de fato, olha para o que a gente vive, que a gente acha tão razoável, tão sensato, tão bem estruturado e fala, loucos. Esses dias eu fui lembrado de uma pregação da quarta-feira passada, não é essa última agora que nós gravamos, quando a gente estava na nossa série de Atos, quando Paulo, Silas
estão lá caminhando, meio perdido, né? E eu falei na quarta-feira, retrasada, que Deus muda os nossos planos. E eu mencionei a nuvem do deserto, né? Que a nuvem ficava parada. E quando a nuvem ficava parada, o que o povo fazia? Ficava parado. Eu mencionei isso. E me esqueci disso. Alguém me lembrou. Sempre tem um irmão para lembrar a gente. E esses dias a gente está o quê? Está tudo parado. E a gente disse naquele dia, olha, Deus pode mudar os nossos planos. E eu estava falando isso numa quarta-feira, crente que teríamos um domingo o quê? Normal. E o que Deus fez? Deus mudou os nossos planos. E a gente pensa assim, esse Deus é louco. Vamos orar para ele voltar ao juízo dele. Quando na verdade é totalmente o contrário. Deus está olhando para a gente falando, esse pessoal é doido. Eu preciso mudar eles. Então, meus amados, Deus fala assim, louco. Quando Deus entra na história é para dar uma mexida. Fala assim, esta noite lhe pedirão a sua alma. Então o que nós temos? Ele fala de duas coisas aqui que nós temos, que a avareza nos impede de enxergar. Nós só temos esse dia, esse momento. É esse momento que nós temos. E nós só temos a nossa alma. A alma aqui, quando Jesus fala a palavra no original, do grego, quando ela era usada, não significava essa alma tão mística que habita no céu, como está muitas vezes no nosso imaginário. Essa alma era a essência da pessoa, era a sua identidade. E é isso que Jesus está dizendo. Essa noite, nesse momento que é o que você tem, vão questionar quem você é. Qual é a sua identidade? Qual é a sua essência? E essa essência é revelada no propósito pelo qual vivemos. E o que tem preparado, onde você gasta o seu pensamento, onde você gasta o seu coração, onde você gasta o seu trabalho, o seu tempo, revela qual é a sua essência. Qual é a sua identidade? Ele vai perguntar. E o que você tem preparado, para quem será? Então, momentos como esse, onde Deus intervém na nossa vida, onde Deus muda os planos, onde Deus muda a rotina, onde a gente é obrigado a fazer um culto assim, gravando, olhando para a câmera. A gente se questiona e precisa se questionar. Qual é a nossa identidade? Qual é a nossa essência? O que é que define isso? O que nós temos preparado? Para quem será? Então ele diz no versículo 21, assim é o que ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico para com Deus. Então a gente termina essa parte dizendo isso, que esse para quem nós vivemos define se nós vamos ter uma mentalidade de avareza ou uma mentalidade do reino dos céus. Para quem é a nossa identidade? Para quem nós fazemos o que fazemos? Para quem nós constituímos uma família? Para quem nós constituímos uma igreja, uma empresa, uma organização, um trabalho, uma vocação? Para quem? Para quem ajuntamos o nosso tesouro? Porque ele vai falar lá no 34, não é o tema de hoje, que onde está o nosso tesouro está o nosso coração. Então, nessa noite, você precisa entender que é uma guerra acontecendo pelo teu coração, pela tua identidade. E a avareza vai nos lançar medo. A avareza vai nos lançar insegurança. Mas Deus vai nos chamar para Ele. Teve um texto que a gente colocou esses dias na biblioteca, que fala sobre reverência, do pastor Paul Tripp, e tem um versículo, tem um parágrafo que ele fala o seguinte: um ser humano que não está vivendo numa reverência funcional, prática a Deus, é um ser humano profundamente prejudicado. Ele está fora dos trilhos, tentando impulsionar o trem da sua vida em uma campina, sem trilho. E olha o que ele diz agora. E pode nem estar sabendo disso. O perigo espiritual aqui é que, quando a reverência a Deus está ausente, ela é substituída rapidamente por nossa reverência a nós mesmos. Se você não estiver vivendo para Deus,
A única alternativa é viver para si mesmo. Grave essa frase. Se você não estiver vivendo para Deus, a única alternativa é viver para si mesmo. Então, para mim, essa é a definição de avareza. É viver para si mesmo. Não! Eu vivo para minha família. Claro, porque se eu perder um filho, se eu perder minha esposa, quem vai sofrer mais? Eu. Então, às vezes, a gente está vivendo para a gente mesmo. E a única alternativa, falando do lado oposto do que ele disse, a não viver para si mesmo, é viver para Deus. Então, fica com essa a pergunta do versículo 21. Na verdade, a afirmação do versículo 21, perdão. Assim é o que ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico para com Deus. Então, onde a gente está entesourando? Onde a gente está construindo? A pergunta, no caso, que eu queria dizer é do versículo 20. O que você tem preparado? A sua funcionalidade, como o Paul Tripp fala de uma reverência funcional, é para quem? Então, esse é um momento único, diferente, desagradável? É. Confesso para os irmãos, para todo mundo que está me assistindo, vendo, ouvindo, é um momento desagradável. Mas é engraçado como no meu coração tem um sentimento de que chegou a hora da gente sair da teoria e passar para a prática. Sabe? E tem no meu coração uma certeza de que agora a gente vai viver a igreja. Por incrível que pareça. De que agora a gente vai botar nossa reverência para funcionar. De que nós vamos ser colocados à prova no que de fato a gente é. É uma sensação que eu tenho. Aí não faço disso para ninguém uma regra, nem uma orientação. É uma sensação que eu estou compartilhando, minha, pessoal. De que eu estou numa expectativa boa. Sabe, aquele curso que você faz na teoria, chega a hora da prática. Chega a hora de você botar a mão na massa. Eu estou com essa sensação. Para a gente saber, de fato, para quem a gente está construindo. O que a gente tem que construir. Então, que a gente possa, antes de orar, se arrepender da nossa avareza. Se arrepender de viver para a gente mesmo. Qual é a alternativa a isso? Jesus vai apresentar. É o versículo 22, cenas do próximo capítulo. A seguir, Jesus se dirigiu aos seus discípulos, dizendo: por isso digo a vocês. Então agora vai começar uma fala com seus discípulos. De um jeito de viver diferente. Amém? Creio que é hora disso. Vamos orar? Você que está em casa aí, se puder fazer isso agora, como eu disse, é um culto. A gente está tentando fazer desse momento um culto em todas as formas. Então, eu estou orando agora aqui de verdade, não estou encenando para as câmeras, né? É muito estranho isso, confesso, mas não sou ator, né? Mas gostaria muito de orar, conduzir os irmãos em oração a Deus, né? Conduzir-nos a Deus nesse momento. Senhor, nós estamos diante de Ti, crendo que nesse tempo de calamidade o Senhor tem sim um chamado para a igreja de oração. Não tenho dúvida disso. Mas também não tenho dúvida de que essa oração deve ser acompanhada de humilhação da nossa parte. De sermos humilhados ao revelar, de fato, o quanto nós vivemos para nós mesmos. O quanto nós acreditamos ainda que o Senhor é uma parte que beneficia a nossa parte. Então, Senhor, que a gente possa vencer isso, esse tempo tão difícil, como o povo, porque o texto de Crônicas fala, se o meu povo, então que a gente possa vencer isso como coletividade. E, Senhor, para vencer isso como coletividade, nós não conseguiremos com a avareza, com nenhum tipo dela nos dominando. Sim, seremos tentados pela avareza, seremos tentados a reconstruir e a sonhar com um paraíso de celeiros maiores, do tempo da abundância.
Mas nós, na verdade, queremos te agradecer, porque temos o hoje. Não é o hoje que nós planejamos, não é o hoje que nós sonhamos, mas é o hoje que nós recebemos. E é esse hoje que, como culto, nós queremos celebrar. O fato de que ainda existe essa possibilidade. E que, se o Senhor nos conceder essa oportunidade, que te possa construir, ajuntar tesouros, não para nós mesmos, quem sabe para as futuras gerações, quem sabe para os outros, quem sabe para essa cidade, quem sabe para esse país, quem sabe para a humanidade como um todo, construir um tesouro de uma nova mentalidade, de um novo jeito de existir, onde o descanso vem antes da circunstância, onde a confiança vem antes do armazenamento. Que nós possamos aprender isso contigo, Senhor. E nós te pedimos perdão pela nossa avareza. Eu te peço perdão, porque eu sei que é muito simples chegar aqui e falar, não tenho a intenção, Senhor, de acusar ninguém. Eu me enxergo nisso. E eu te peço, Senhor, que o Senhor nos ensine essa lição. Que a nossa oração não seja: mestre, resolve o nosso problema, como foi a oração daquele homem na multidão. Mas que a nossa oração seja mais consciente, talvez como a de Pedro depois: Senhor, isso diz respeito só a nós ou a todo mundo? O que o Senhor quer nos ensinar? Que essa seja a nossa oração. Muito obrigado, Pai, por tudo. Abençoa. Agora nós queremos orar de forma especial todos aqueles que estão ansiosos, com medo, todos aqueles que estão em casa, aqueles que estão mais vulneráveis. Abençoa o teu povo, Senhor. Nos dê estratégias para passar por esse momento, para cuidar daqueles que precisam, para sermos igreja de fato. Nós oramos, Pai, pela saúde, sim. Não estou dizendo com isso que nós não queremos saúde. Claro que nós queremos saúde. Mas nós queremos saúde para viver para o Senhor. Nós queremos saúde para construir tesouros onde a traça não corrói, onde o ladrão não rouba, onde o coronavírus não chega. Esse lugar, esse momento não é aqui. Então, Pai, que o Senhor nos dê a oportunidade, por misericórdia, de passar dessa crise. Que o Senhor preserve vidas, que é o mais importante. O Senhor disse: a vida de um homem não consiste nos bens. E nos próximos versículos o Senhor vai dizer no que consiste a vida. Essa sim, dessa sim o Senhor cuida. Por essa sim o Senhor zela. É o que o Senhor nos garante na Tua palavra. O Senhor sabe do que nós precisamos. Mas nós estamos preocupados com o que nós queremos. Então, Senhor, cuida de nós. Cuida do Teu povo. Cuida dessa humanidade. Não traga só a parte da nossa herança, mas cuida de todos nós. Tem misericórdia de nós. Porque o pecado é nosso. Porque a rebelião é nossa. E nós somos agora levados à reconciliação através de Jesus Cristo. Seja o nosso Senhor, seja aquele que nos dá a orientação, para que enquanto o nosso Senhor está ausente, entre aspas, e quando Ele voltar possa nos encontrar fazendo a sua vontade, que a gente possa aprender qual é essa vontade. Abençoa todo o Teu povo, abençoa todos aqueles que estão em casa, que estão nesse momento cultuando conosco, em nome de Jesus. Amém.